O grupo de pesquisa em música, GPMUS, é um grupo que a gente vai apresentar para vocês, que é um grupo que tem interface com a educação e com a sociedade. Vocês vão entender à medida que a gente for falando sobre isso. Quem está liderando esse grupo hoje sou eu e o professor Moacir Laterza. Bom, lá em cima tem um símbolo do CNPq, né? Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. O CNPq, então, é a base, né? É o fomento que é importante para a pesquisa no país, né? E ele é o que tem, é onde todos os grupos de pesquisa do Brasil que existem são registrados, então, nessa base, tá? Que é o Conselho Nacional de, que mesmo? Nunca sei a sigla. Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? Bom, então, ele define o que é essa base, né? Essa base do Diretório dos Grupos de Pesquisa. Constitui-se no inventário dos grupos de pesquisa em atividade no país, cujas bases de dados contêm informações sobre os recursos humanos constituintes dos grupos, as linhas de pesquisa em andamento, as especialidades do conhecimento, os setores de atividade envolvidos, a produção científica, tecnológica e artística dos pesquisadores e estudantes que integram os grupos e aos padrões de interação com o setor produtivo. Então, é isso que o CNPq define no diretório. Para que serve esse diretório, onde estão todos os grupos de pesquisa inscritos, né? Quem pode participar, então, desses grupos de pesquisa e desse diretório, né? Universidades, instituições isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa científica, institutos tecnológicos, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais e algumas organizações não governamentais com atuação em pesquisa. Então, vocês vejam que realmente a pesquisa ela é contemplada não só na universidade, mas também em outros espaços que se dedicam a essa produção do conhecimento. O que ele define como grupo, então, de pesquisa, né? O CNPq. É um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças. Até existem grupos de pesquisa que têm mais 2 líderes, mas, para o CNPq, isso é considerado como atípico, né? Que eles não entendem como que um grupo pode ser liderado por tanta gente. Então, até 2 líderes é o que eles acham que deva ser aceitável. Por 2 lideranças, cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou tecnológico, no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa, cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa e que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. No nosso caso, todos nós aqui somos iniciantes em pesquisa, e por isso que é um momento tão importante para nós aqui, do grupo e da universidade, da Escola de Música em especial, que é uma escola bastante jovem nesse pilar da universidade, que é a pesquisa. Então, no ensino, a gente já tem tradição, na extensão, a gente tem tradição, e a pesquisa, então, agora está começando a sistematizar um trabalho, né, que é importante que ele seja sistematizado para que ele seja dividido, compartilhado, então, na comunidade científica acadêmica. Bom, no caso, eu e o Moacir, a gente assumiu o grupo de pesquisa como liderança, primeiro, porque a gente tem titulação de doutor, e segundo, porque a gente assumiu. Tá? Quer dizer, não tem um motivo, não teria assim, porque nós temos mais, com certeza, em relação a outros colegas, a gente tem mais produção, mas a gente não é um grande pesquisador, né? A gente está trilhando um caminho na pesquisa, que é a obrigação de todo professor universitário, né? Na verdade, é fazer pesquisa. Tá? Quais as finalidades principais do grupo de pesquisa? No que se refere à sua utilização pela comunidade científica e tecnológica no dia a dia do exercício profissional, é um eficiente instrumento para o intercâmbio e a troca de informações. Com precisão e rapidez, é capaz de responder quem é quem, onde se encontra, o que está fazendo e o que produziu recentemente. Então, as pessoas que estão no meio acadêmico, elas vão para esse diretório, né, e vão procurar quem é que está fazendo pesquisa, por exemplo, em música no Brasil. Bom, música tem... Vocês vão ver que é um monte de gente. Mas ele vai especificando lá na base que tu quer educação musical na escola. Então, vai abrindo ali as possibilidades de tu conhecer pessoas que estão fazendo trabalhos que têm a ver, te interessam, e que tu possa dialogar e conhecer a produção desses grupos. Então, é uma forma da gente, um espelho, né, para ver quem é que está hoje fazendo pesquisa nas universidades brasileiras. Além disso, o grupo de pesquisa é uma poderosa ferramenta para o planejamento e a gestão
das atividades de ciência e tecnologia. A construção de amostras permitirá o alcance de respostas sobre campos não cobertos pelos dados, como, por exemplo, financiamento, avaliação qualitativa da produção científica e tecnológica, bem como o padrão fino das interações entre grupos de pesquisa e o setor produtivo. Então, Oi? Tá bom, mas aqui tem muita coisa para falar, é por isso. Beleza. Na medida em que é recorrente a realização de censos, tem cada vez mais um importante papel na preservação da memória da atividade científico-tecnológica no Brasil. Então, é isso, né? O que são os grupos? Eles sistematizam, organizam e dão uma cara para ver o que está se desenvolvendo na área de música, por exemplo, em educação musical, ou em musicologia, ou em etnomusicologia e assim por diante, tá? Então, como que é composto um grupo de pesquisa? Ele é composto por esses atores aí, os dirigentes, os líderes do grupo, os pesquisadores, estudantes e técnicos. É isso que, quando a gente for colocar lá na base de dados, tem que ter no grupo de pesquisa. Não necessariamente tem que ter todos esses, mas tem que ter alguns. Tá? Por exemplo, o que são os dirigentes? O que eles têm que fazer? São os gerentes superiores da atividade de pesquisa nas instituições participantes. Pode ser um pró-reitor de pesquisa, né, que vai assumir, então, esse cargo, como também pode ser superintendentes, diretores, vice-presidentes, coordenadores de pesquisa ou equivalente. Tem a responsabilidade de identificar e cadastrar os líderes de grupos da instituição e decidir sobre a certificação ou não dos grupos enviados por esses líderes. Ou seja, quando a gente manda isso para o CNPq, para o CNPq nos colocar nessa plataforma, o dirigente, né, ele tem que dizer, não, a universidade reconhece esse grupo, então, portanto, ele pode fazer parte. Então, antes do CNPq nos aceitar, quem nos aceita é o nosso superior dentro da universidade mesmo. Tá? Então, é ele que é responsável por registrar o grupo. Os líderes do grupo, no caso, eu e o Moacir. Né? O pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a liderança acadêmica e intelectual naquele ambiente de pesquisa. Normalmente, tem responsabilidade de coordenação e planejamento dos trabalhos de pesquisa do grupo. Sua função aglutina os esforços dos demais pesquisadores e aponta horizontes e novas áreas de atuação dos trabalhos. É responsável pela inclusão e atualização dos dados do grupo. Admite-se até 2 líderes por grupo. Então, ou seja, o que nós fazemos no grupo? A gente reúne, né, esse grupo é um grupo de estudos também, né, e também está se configurando em linhas de pesquisa, e a gente, então, tem responsabilidade para fazer funcionar, né, aqueles encontros. E, se preciso for, esclarecer dúvidas ou ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos de pesquisa, fazer parcerias. Então, é uma coisa meio de liderança mesmo, né, e a gente responde por esse grupo lá na plataforma. Certo? Tem que atualizar, porque se não atualiza, o CNPq tira do ar. Tá? Então, tem grupos que estão sem atualização há 2 anos. Esses grupos são extintos, eles não existem mais para o CNPq. Tá? Então, a gente tem a obrigação de estar sempre atualizando, enfim, tem uma série de questões aí. Os pesquisadores, que somos todos aqui, né, são os membros graduados ou pós-graduados da equipe de pesquisa, direta e criativamente envolvidos com a realização de projetos e com a produção científica, tecnológica e artística do grupo. Se estiver matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, deve ser incluído como um estudante. Então, no caso, nós não temos aqui o caso de ter pessoas fazendo mestrado ou doutorado aqui, porque nós não temos o curso de mestrado e doutorado. Tá? Mas, se nós tivéssemos essas pessoas, elas poderiam entrar numa outra categoria, não como pesquisador, mas como estudante. Tá? Desde que seu orientador seja o pesquisador do grupo. Então, caso nós tivéssemos pessoas sob nossa orientação, essas pessoas poderiam entrar para o grupo, né, como estudantes de pesquisa. Certo? Estagiários pós-doutores devem ser considerados como pesquisadores do grupo, ou seja, quem faz pós-doutorado já fez mestrado, já fez doutorado, ou seja, está apto, então, a assinar por uma pesquisa. Né? Os estudantes, bolsistas ou não, em iniciação científica e em cursos de pós-graduação, que participam ativamente das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, como parte de suas atividades discentes, sob orientação de pesquisadores do grupo. Os estagiários em nível de pós-doutorado também devem ser considerados como pesquisadores do grupo e não como estudantes. Então, tem toda uma categorização que eles fazem, que é importante a gente saber para como que a gente coloca isso na base.
É mais ou menos como preencher o currículo Lattes. A gente tem que saber o que é o quê. O que é produção técnica, o que é produção científica, porque senão a gente lança lá, lança errado, e a pessoa que vai abrir o teu currículo não vai entender, né? Ou ela não vai achar. Quer saber quantos artigos tu publicou, mas tu lançou os artigos em uma outra coisa, em produção técnica, por exemplo. Não tem como, mas... Estou dando um exemplo bem esdrúxulo. Mas é importante que a gente saiba o que é o quê dentro dessa hierarquia, então, do diretório mesmo. Tá? O técnico é um profissional que irá promover suporte ao grupo de pesquisa. É um colaborador que, em algum grau, compartilhará com os demais pesquisadores instalações e equipamentos. Então, por exemplo, nós não temos nenhum técnico hoje no grupo. Tá? E estudantes, nós temos 3 bolsistas. Tá? Ou seja, nós não temos bolsistas de pesquisa, né? Nós ainda estamos consolidando, justamente agora, a ideia é entrar nos próximos editais e ir crescendo, então, esse número de bolsistas que vai sendo agregado ao grupo e que, futuramente, vai começar a participar das discussões, não exatamente dos estudos do grupo, mas das discussões dos pequenos grupos que ele vai ter um orientador, né? E, com esse orientador, ele vai ter que ter, então, um diálogo. Certo? O técnico pode ser uma pessoa que auxilie o pesquisador no sentido seguinte: tem que trabalhar com software X e eu não tenho essa capacitação. Então, eu chamo alguém, né, não preciso pagar, mas alguém da universidade que possa vir para o grupo para ajudar, por exemplo, nessa elaboração do software. Ou eu não sei fazer pesquisa quantitativa, né, eu chamo um técnico, um estatístico que possa ajudar o grupo. Tá? Então, é nesse sentido. Não necessariamente tem que ser um pesquisador, mas uma pessoa que saiba mexer com essas ferramentas, que nem sempre o pesquisador sabe mexer. Certo? Bom, aqui é uma curiosidade, só para vocês terem uma noção do estado da arte, quais os grupos de pesquisa em música cadastrados nesse diretório, que é o diretório que realmente todos os grupos estão, né, cadastrados. Quer dizer, deveriam estar. São 410 grupos de pesquisa em música. É bastante, né? 410. E aí eu fui vendo, dentro dessa busca, dá para tu refinar a busca. Então, eu fui ver dentro das áreas consideradas pelo CNPq e pela CAPES. Dentro da área de educação musical, tem 113 grupos, na musicologia, 49, nas práticas interpretativas, 29, que seria a performance, tá? Na etnomusicologia, 33 grupos, composição, 46, teoria da música, 65, regência, 11, musicoterapia, 10. E outras sub-áreas da música ou interface, por exemplo, história e música, né? Antropologia e música. Deve, mais ou menos, para fechar a conta, 54 grupos. Tá? Essa busca refinada, ela é mais ou menos precisa, tá? Porque, muitas vezes, o que acontece? O pesquisador ou o líder do grupo lança na base de dados que é um grupo de educação musical. E aí tu vai olhar, ele não é de educação musical, ele é de uma outra coisa. Então, assim, o entendimento daquele pesquisador pode estar um pouco fora do que se entende da área de educação musical, né? Então, é o que está pela busca mesmo automática, como o Google tem lá, foi o que apareceu. Tá? Mas é interessante a gente ver, né, mais ou menos quais são as áreas que estão produzindo mais pesquisa no Brasil. Então, a educação musical é o grupo, com certeza, que mais sistematiza, tenta fazer esse trabalho de sistematização. Não que os outros grupos não façam, eles fazem. Mas como os outros grupos têm a produção artística muito forte, muitas vezes a produção intelectual deles, de pesquisa, não se equipara. E como a educação musical não tem a produção artística como primeiro plano, ela tem que ter a produção bibliográfica, né, de pesquisa. Por isso, já é um sintoma que a educação musical tenha mais grupos do que outras áreas. Tá? Bom, uma coisa é a linha de pesquisa, outra coisa é o projeto de pesquisa. O que é a linha de pesquisa, então? Ela representa temas aglutinadores de estudos científicos que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidades entre si. Tá? Então, ela é bem mais ampla. A linha ela é ampla. E, dentro dessa linha, então, a gente vai desenvolver projetos de pesquisa específico. Cada um de nós aqui, a gente pode pertencer ao mesmo grupo, à mesma linha de pesquisa, mas a gente faz projetos de pesquisa diferentes um do outro. Tá? O projeto de pesquisa, então, é a investigação com início e final definidos, fundamentada em objetivos específicos, visando a obtenção de resultados, de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência. Então, quando a gente preenche lá no Lattes da gente, pesquisa, né? Pesquisa em andamento. Iniciou em 2010, ela tem uma previsão de terminar em 2012. Então,
ela é uma pesquisa concluída quando ela tem um relatório de pesquisa, já apresentou os resultados, então ela é uma pesquisa concluída. Se ela começou em 2010 e não tem tempo para acabar, ela fica uma pesquisa em andamento. Tá? Então, isso é importante também a gente pensar o que é um projeto de pesquisa. Ele tem um tempo para começar e para terminar. Já a linha de pesquisa permanece. Então, esse é o nosso grupo. Tá? Os líderes, como eu falei, eu e o Moacir. Eu sou da educação musical, o Moacir da musicologia. Os pesquisadores, então, a professora Aline, na educação musical, professora Ana Consuelo, educação musical, Senira Schreiber, práticas interpretativas, Cibele, educação musical, Fernando Macedo, educação musical, Gislene Marino, educação musical, Gláucia Borges, eu coloquei em educação musical porque a Gláucia trabalha com pedagogia do instrumento, mas a Gláucia poderia também entrar em práticas interpretativas, né? Ela é um misto aí. O professor Marcelo Cunha, educação musical, Miguel Queiroz, também educação musical, o professor Paulo Sérgio, em musicologia, e a professora Vanessa é da pedagogia. Então, vocês vejam também que na nossa própria escola a gente tem uma concentração maior também na educação musical, né? Que é o que tem mais na escola são os cursos de licenciatura, são 2 cursos, né, com um de bacharelado. E as pessoas que se interessaram por fazer parte desse grupo são da educação musical, né? Isso não é um dado que a gente prova nada, mas é algo que a gente constata, certo? Nós temos hoje bolsistas, 2 bolsistas PIBIC, FAPEMIG, que é o Gustavo Moreira Silveira, do LEM, e a Caroline Francisco dos Santos, também do LEM, e um bolsista BIC, FAPEMIG. Cada símbolo desse é um edital diferente. Tá? FAPEMIG é o órgão de fomento que vai dar a bolsa para esse estudante, para ele fazer pesquisa por 12 meses, geralmente. Tá? E o Abraão Pontes Salles, que é do bacharelado também, que é um bolsista BIC. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Moacir, que ele vai explicar um pouquinho das características do nosso grupo. O nosso grupo, então, por excelência, aqui, ó, é heterogêneo, né? Em informações, em origens e em interesses. E isso poderia, em primeiro lugar, comprometer a coesão do grupo, né? E, ao contrário, a gente imagina, né, e eu acho que isso é uma realidade, essa diversidade de interesses e de origens, vamos dizer assim, ao contrário de comprometer a coesão do grupo, ela enriquece o grupo. Então, nós entendemos que a diversidade do grupo, dos componentes do grupo, acaba sendo um fator de enriquecimento, menos do que de divisão, né? É para baixo ou para cima? E, por causa dessa diversidade de origens, de formações, de interesses, né, o grupo tem uma cara, por excelência, multidisciplinar. Então, os nossos trabalhos de discussão, os nossos trabalhos de estudo, têm uma contribuição, não é? Cada um traz contribuições das áreas de que se originam. E, portanto, essas contribuições e essas discussões, que, no fundo, acabam delineando a cara do grupo, né, são de áreas distintas. Então, o grupo é, por natureza, multidisciplinar, né? A diversidade de componentes do grupo acaba formando ou gerando contribuições multidisciplinares. E essas áreas, essas contribuições, né, não ficam isoladas, estanques entre si. Um contribui de uma área, o outro acha bonito, etc. Que legal e tal, e fica com a sua área própria. Não, elas se interferem mutuamente. E isso acaba gerando a possibilidade da gente sair do lugar comum das discussões que ocorrem, de um modo geral, nas áreas que são as nossas áreas de interesse. Vocês vão ver, gurinha, mesmo quais são. De forma que o processo de construção do conhecimento musical, não é, nos diversos âmbitos e estágios, quer dizer, desde o conhecimento, a construção do conhecimento musical, desde os seus estágios mais fundamentais até os estágios mais avançados, em diversas situações ou circunstâncias, diversos contextos
de sua produção, não é? Esse tipo de conhecimento, o nosso propósito é interferir nessa produção de conhecimento, né? Reconhecendo que esse conhecimento é formado, construído por uma pluralidade de agentes, né? Quer dizer, os agentes que produzem esse conhecimento são múltiplos. Eu continuo falando assim? Pode ser, depois eu apresento na minha, vai estar bem. Tá. Então, na nossa Constituição, a gente detecta 3 linhas de pesquisa fundamentais, né? A primeira é essa, processos de ensino e de aprendizagem musical em diferentes contextos, que tem a ver diretamente com a maior parte dos componentes do grupo, que estão ligados, então, à área de educação musical. A segunda linha é essa, processos de integração entre música e sociedade, que está mais ligada à questão da musicologia e de outros campos de investigação na área da música e na relação da música com contextos sociais, etc. E uma terceira linha que diz respeito mais especificamente a uma questão política da educação, não é? Que são justamente as políticas educacionais, os currículos, a formação de professores em música, não é? E nós vamos falar brevemente de cada uma delas em particular. Fala da origem das linhas, estou indo. Tem que falar das origens. Bom, agora, por que essas linhas, eu tenho que falar, antes de falar delas, eu tenho que falar por que elas surgiram, né? Essas linhas surgiram, né, não foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Elas surgiram de um processo que foi relativamente natural, mas que foi induzido. Vou contar assim rapidamente a história. Nós precisávamos, até o ano passado, até metade do ano passado, entregar à CAPES um projeto que visava implementar um programa de pós-graduação stricto sensu, um programa de mestrado em música aqui da escola. E nós tivemos para isso a ajuda de uma consultora fantástica, uma pessoa excelente, né, que é a professora Luciana Delbem, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos ajudou em muitos aspectos, especialmente no aspecto que dizia respeito ao fato de que não pode haver um programa de pós-graduação, não pode haver um programa de mestrado, se não há produção científica, se não há pesquisa na instituição. Então, o que nós constatamos foi que não há na escola de música, não havia na escola de música. E como não há ou não havia, na UENG, de um modo geral, uma cultura sistemática da produção científica. Quer dizer, a cultura da pesquisa científica na UENG é ainda muito incipiente. Tá? E a nossa escola não foge muito à regra. Eu não estou falando que não há pesquisa aqui. Há trabalhos importantes, muito importantes de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, que já são relativamente antigos, inclusive. Há outros tipos de trabalho que, embora não tenham a cara assim, institucional da pesquisa, eles significam um trabalho de pesquisa, ou eles necessitam, quer dizer, eles envolvem um trabalho de pesquisa científica que o suporta. Mas eles não têm a cara que as instituições, não é, governamentais exigem para serem nomeados pesquisa. Então, partindo disso, não é, partindo dessa realidade, nós vimos que era urgente a gente instituir essa cultura da pesquisa e, vamos dizer, atender um pouco dessa demanda para que o programa de mestrado fosse implementado. De forma que nós precisamos olhar para a gente mesmo e ver o que acontecia aqui na escola. Tanto nos processos, nos trabalhos de pesquisa, de investigação científica, presentes ou passados, quanto nas atividades docentes de sala de aula e de extensão, né, das graduações e da extensão. E, com isso, nós podemos generalizar, de alguma forma, 3 áreas distintas. Na verdade, nós generalizamos 2 áreas distintas e uma terceira que veio depois por acréscimo, junto com a criação desse grupo de pesquisa, né?
Então, essas 3 linhas foram, na verdade, o resultado de um voltar de olhos, né, da escola para ela mesma, que a gente chama de autoexame. A gente, então, partindo dessa autoobservação, né, chegou a determinadas generalizações e determinados agrupamentos que concentravam as atividades que em sala de aula, na extensão, ou em alguns trabalhos de pesquisa científica, de investigação, poderiam ser aglutinados. Então, o processo foi esse. Então, essas linhas não desceram do céu, mas elas foram um processo quase natural de observação da escola sobre ela mesma, né? Com isso, eu já falei um monte de coisa, né? Eu já falei isso tudo aqui, ó. Isso. Acabou. Acabou. Já falei tudo. Já falou tudo? Já. Bom, eu vou falar sobre a linha A. Então, o Moacir contou, né? Acho que foi mais legal contar esse processo mesmo. Não sei se vocês souberam, no passado a gente tentou, nós fizemos uma proposta de mestrado e mandamos para a CAPES e não fomos aprovados, né? Justamente porque a CAPES entende que para um mestrado sobreviver, ele precisa ter condições já maduras, né, de pesquisa, coisa que nós não tínhamos, né? Então, a importância desse grupo, mais uma vez, para começar a produção de pesquisa, a produção de escrita de artigo, né, artigos e outros produtos, para que a gente possa, então, submeter novamente com uma outra maturidade, né? Então, uma metáfora importante nesse processo que nos falaram foi: a gente não começa uma árvore pela copa, a gente começa uma árvore pela raiz, né? Então, a gente precisava construir essa raiz para chegar, então, lá com uma copa bacana. Então, para vocês saberem, qualquer curso de mestrado hoje no Brasil, ele sempre é avaliado de 3 em 3 anos, e ele tem nota. A nota mínima, né, para ele começar, tem que ser nota 3. Então, se tu não tira 3, tu nem começa o curso. Então, nós tivemos nota 1. Então, com nota 3, depois ele é avaliado, ele tem que subir para nota 4, e assim por diante. Tá? Uma das questões importantes é que, além de não ter a pesquisa sistematizada e expandida, né, ou mostrada, nós também não tínhamos os professores, né, doutores, que são 7 doutores que tem que ter para submeter esse projeto. Nós não tínhamos todos os doutores que nós tínhamos aqui, que são mais de 7, não eram todos efetivos. Então, a CAPES também entende que isso não existe, né? Então, isso é uma questão que a UENG hoje está revendo, e já abriram 5 vagas para doutor aqui na UENG, sendo que 3 delas já foram preenchidas. Tá? Uma delas foi o professor Fábio Viana, que estava aqui até agora. Está ali. O professor Fábio Viana, que entrou agora como professor efetivo. Tá? O Felipe Amorim também. Uhul. Uhul. Bom, a linha A, então. O que é a linha A e o que ela vai propor, então, de trabalho? A linha A chama-se, então, como o Moacir já falou, Processos de Ensino e de Aprendizagem Musical em Diferentes Contextos, e ela é mais voltada, então, para os processos de educação musical escolar, mas também para a pedagogia do instrumento. Tá? Contempla, então, uma relação dialógica entre pessoas e músicas, a partir da qual procura-se perceber a multiplicidade de processos de ensino e aprendizagem musical. Então, é uma linha que contempla qualquer tipo de processo de ensino e aprendizagem de música, seja ele formal, seja ele informal, né, dos mais diversos. Tá? Essa multiplicidade está relacionada a diferentes contextos sociais, culturais e educacionais. Dentro dessa linha também cabe a etnomusicologia. Nós não temos aqui a linha, a área de etnomusicologia consolidada, mas já temos alguns trabalhos que estão dialogando com a etnomusicologia, que cabe muito bem dentro dessa linha. Tá? Na linha B também, mas deixa eu falar da minha e depois eu falo da tua. Pela natureza dessa multiplicidade, essa linha de pesquisa busca necessariamente a intersecção com outras áreas de conhecimento, a psicologia, a sociologia, a filosofia, ciência da linguagem e da educação. Então, a música ela vai estar em contato, em diálogo com outras áreas do conhecimento. Né? Vou falar de educação musical sem me reportar
por exemplo, a questões pedagógicas que estão lá na educação, é difícil, eu tenho que saber um pouco de lá também. Não tem que ser um pedagogo, mas eu tenho que entender um pouco de lá e chamar um pouco daquele conhecimento para poder entender até o processo de ensino-aprendizagem musical, tá? Porque tem pessoas no meio, porque tem educação. Então, eu preciso de outras áreas que me apoiem nessa mirada, né? Os focos de investigação, como eu falei para vocês, é a formação pedagógica e musical e a construção da performance, que seria, então, a pedagogia do instrumento musical e da performance, tá? Agora o Moacir volta. Processos de integração entre música e sociedade. Então, parte-se do princípio que a música, né, é um fenômeno integrado a contextos sociais. Esse é o foco fundamental dessa linha, tá? Que pode vir em, não é bem em divergência, mas lança uma luz muito mais social ou sociológica, né, sobre o estudo da música, do objeto musical, ou da própria produção musical, ao invés de lançar, por exemplo, um foco mais individual, mais psicológico, etc., né? Ou mesmo estilístico. Mesmo o dado estilístico da música é observado a partir desse enfoque, vamos dizer, mais social e dessa relação entre a música e contextos sociais, né? Esses contextos podem ser tomados sincrônica ou diacronicamente. Tomar sincronicamente um contexto significa observá-lo num momento específico, diacronicamente, numa perspectiva histórica. Percebe? Por isso, o objeto musical aqui, o termo é impreciso e infeliz, porque ele não é? Ele é um termo muito particular de um autor particular, que é o Pierre Schaeffer, mas a gente não toma só no sentido do Schaeffer, não. O objeto musical, se a gente puder falar, então, a música, de modo geral, pode ser observada em diversas perspectivas, nessa relação contextual. Uma perspectiva, por exemplo, linguística, a perspectiva da sua gênese, ou seja, o momento, ou o ato, ou o fato da criação musical, ou os próprios produtos musicais, quer dizer, a música, o objeto musical em si, né, observado em relação aos seus contextos específicos. Esses produtos musicais, então, nesse sentido, podem ser observados desde a sua dimensão material, inclusive material mesmo, quer dizer, a partitura, não é? O texto musical concreto, não é? Até o resultado estilístico, não é? Do próprio objeto musical. Quer dizer, uma coisa que é um enfoque muito amplo, não é? Que permite diversos tipos de caminho de propósito. Né? É uma linha que é ampla de propósito porque ela quer permitir muitas possibilidades de pesquisa. Acho que é isso, né? Ah, não, olha lá, ó. Isso. Se a gente entende a música nessa relação com contextos sociais, então a música, o objeto musical, esses objetos são tomados como documentos na medida em que eles revelam ou atestam um determinado contexto social, histórico, diacrônico ou sincronicamente falando, específicos. Né? Agora é a Vanessa. Então, essa linha de pesquisa, ela, como o professor Moacir destacou, ela surgiu já após a criação do grupo de estudos e pesquisa em música, né? E o foco de análise aqui o foco é voltado para questões da educação propriamente dita. Então, a gente trabalha desde políticas educacionais, que vão falar sobre quais saberes, quais conhecimentos da área de música devem fazer parte de um currículo, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, até as relações que acontecem nessa dinâmica de selecionar conhecimento, organizar e distribuir, essa própria distribuição do conhecimento na área, focando a área de música. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Enfim, ela tem uma ligação, uma conexão direta com a linha A, né? Na verdade, acho que todo mundo aqui tem um pouco de
de hibridismo com uma outra linha ou com outras linhas, né? Na medida em que o foco é muito semelhante, mas a análise é que acaba diferenciando. Então, se, por exemplo, acho que a Helena vai falar um pouquinho da pesquisa que nós estamos fazendo junto, que a gente trabalha com saberes e conhecimentos da área de música. Então, ela está interessada em como esses saberes eles estão lá postos num determinado contexto, né, de educação escolar ou não escolar. Eu já estou trabalhando uma perspectiva de como é que esses saberes foram selecionados, por quem selecionou, como foi selecionado, enfim, quais são, porque a gente não dá para colocar num currículo todo o conhecimento, né? Então, a gente trabalha com a educação básica, mas também trabalha no ensino superior. Acho que todo mundo aqui está ciente, por exemplo, um exemplo, né, da reforma curricular aqui da Escola de Música. E, para fazer essa reforma curricular, a gente tem que estar afinado com o que está na política, com o que é prescrito para o currículo, mas com o que tem de produção científica, acadêmica, artística, enfim. Mas não dá para colocar tudo num currículo. Então, a gente faz uma seleção. Então, qual é o foco do estudo? É exatamente estudar, diagnosticar quais são esses saberes, esses conhecimentos e estudar quais são as relações que se estabelecem dentro desse processo de seleção do conhecimento, que é um pensar lá dentro enfim, do conhecimento geral, né? A gente chama de uma seleção no interior da cultura, entendendo cultura aí como um sentido bem amplo, de produção de conhecimento, saberes, valores, enfim, é isso. Gente, então, dentro da linha A, como eu falei para vocês, linha é diferente de projeto, certo? Então, dentro da linha A, a gente tem vários professores que se enquadram mais nessa linha, que tem a ver com os processos de ensino e aprendizagem de música em contextos diversos. Então, os professores aqui do grupo, eles pensaram, cada um deles, qual seria a sua especificidade do seu olhar, do seu projeto de pesquisa, que ele gostaria de desenvolver daqui para frente, né? Talvez como doutorado, mas também como projetos de pesquisa com com vocês, né? Com os nossos alunos. Então, eu chamo a Cibele para falar um pouquinho sobre o primeiro, que é diálogos entre etnomusicologia e educação musical. Então, esse trabalho é um trabalho que eu venho desenvolvendo, acho que desde 2000. Não é um trabalho acadêmico, é um trabalho pessoal. Quando eu passei a me interessar pelo aprendizado musical em ambientes extraescolares e ambientes informais, como, por exemplo, escola de samba, enfim, congado, pastorinhas, né? Quando eu fui para Diamantina e vi lá as serestas que eles fazem. Então, desde essa época, eu passei a traçar uma linha que permeia entre o aprendizado, a motivação, né? O que está por trás do significado do aprendizado extraescolar e como trazer isso para cá, né? Como tornar o trabalho escolar motivador, seja ele escolar na escola de ensino regular, seja ele dentro da escola especializada de música, né? Então, qual seria a nossa motivação como professores, né? Eu acho que isso faz interface com tudo que já foi falado aqui, mas, enfim, como professores, o que está por trás, né, dessa motivação que a gente pode trazer para a sala de aula? Talvez como ressignificar a sala de aula. Já está ficando profundo demais, já deve ter passado de 3 minutos. Então, seria bem esse processo. Atualmente, eu estou tentando desenvolver um projeto de mestrado, porque eu descobri que existe carnaval fora do Brasil, então eu vou começar com carnaval Brasil e extra-Brasil, né, porque a gente está falando de curricular e extracurricular. Então, quais os aprendizados formais, musicais e informais que tem aí, né, por fora. Enfim, tchau. Obrigado. Boa noite. Eu acho que a minha linha, a linha que eu me enquadro como pesquisador atualmente e pretendo seguir, acho que a melhor forma de dizer
exemplificar um trabalho de pesquisa que estou encerrando agora em setembro, que é na área da psicologia e música, que tem relação com a linha A no sentido da relação nos processos de ensino e aprendizagem. E nesse trabalho, o que é psicologia? O que é psicologia e música, né? Então, a psicologia é a forma que a gente vai olhar para que eu estou olhando, né? Ou a lente que eu estou observando é a educação musical. Então, a minha pesquisa, o que é? O recorte dela é dentro da escola do modelo da nossa, que a gente pode chamar de escola para formação da música erudita, que a gente chama de música erudita. Então, tem todas as peculiaridades dos conteúdos e das pessoas envolvidas desse meio. Então, o que a psicologia pode... Eu fui pesquisar o que a psicologia pode me informar sobre isso. Então, a parte da psicologia, eu selecionei um objeto de pesquisa, que é a motivação. A motivação seria de fundo emocional, mas também cognitivo, mas mais de fundo emocional, afetivo. A minha pesquisa foi sobre a motivação para o estudo da música, né? Mas o estudo da música erudita. Então, eu fiz uma pesquisa, entrevistei 6 músicos profissionais de orquestra, atuais de orquestra, e eles me contaram sobre a vida passada deles de formação musical, na relação, principalmente, com a família e a escola, né? Na família, centrada nas pessoas dos pais e irmãos, e na escola, principalmente, os colegas e professores. Então, eu fui analisar a história de cada um, que é um estudo de caso, né? Sobre o que eles me informavam sobre a motivação, como na relação com essas pessoas, em que sentido que essas pessoas motivavam ou desmotivavam ela ao estudo da música, né? Então, eu chamo de relações primárias à família e relações secundárias à escola. Então, nessa pesquisa, eu tenho os pressupostos referenciais teóricos, os autores da psicologia que eu estou trabalhando, mas eu parto do pressuposto que a escola seria uma segunda forma de a pessoa se motivar. Se não conseguir motivação dentro da família, né, para o estudo, a escola seria uma segunda oportunidade, entende? Então, a questão do que eu pretendo continuar trabalhando futuramente, em vez de olhar através da psicologia, seria através da lente da psicanálise. A psicologia eu estudei no meu curso de doutorado, agora estou fazendo o estudo da psicanálise, para também olhar a educação musical do ponto de vista da psicanálise e continuar com o objeto de estudo da motivação. Ok? A minha pesquisa surgiu, assim, ela já acontece, né, assim, prática, né, na aula de instrumento, né, eu trabalho assim com a observação do aluno, do resultado prático daquilo que ele está fazendo em palco, muita assim conversa, diálogo e tal. Mas depois de conversar com os colegas, a gente surgiu uma curiosidade em que ponto esse trabalho de forma, vamos dizer assim, conceitual, ele estava embasado, né? Então, eu cheguei a uma palavra que chama metacognição. O que seria isso, né? Seria, por exemplo, a gente trabalha, apesar de a gente trabalhar com uma área que é muito, vamos dizer assim, subjetiva, a gente trabalha ao tocar, é um resultado do conhecimento adquirido, né, que a gente fala que é a cognição. Agora, o que seria a metacognição? Seria como controlar ou entender como esse conhecimento é transferido ou aprendido em sala de aula e na performance, né? Então, seria a minha pesquisa que se inicia, vamos dizer assim, de forma mais sistemática, né? Vamos dizer que agora eu vou fazer um projeto de pesquisa voltado para essa área, seria na área de práticas interpretativas e
toda a questão do conhecimento, né, voltado para as práticas, né, que levam à interpretação musical, e esse domínio, né, a gente tem uma outra palavra, autorregulação desse conhecimento, que seria a metacognição. Eu já fiz 2 pesquisas relacionadas com a pedagogia do instrumento, né? Eu fiz uma pesquisa em 2003 e 2006, que foi o estudo do método Suzuki e o folclore brasileiro no ensino do violino. E, após essa pesquisa, apresentei outro projeto para a FAPEMIG e expandi essa abordagem, esse repertório, né, elaborado de acordo com os conceitos apresentados no método Suzuki, usando o folclore brasileiro, e expandi isso para o ensino da viola, do violoncelo e do contrabaixo, com a ajuda aí também do Abraão, que aparece lá atrás, né, como bolsista da FAPEMIG, e o professor Valdir Claudino, que é o professor da Escola de Contrabaixo. A minha área de interesse é a pedagogia do instrumento, e, mais especificamente falando, os processos de ensino e aprendizagem do piano como instrumento musicalizador e do piano como instrumento complementar. Né? Nessa parte do ensino do piano como instrumento musicalizador, está mais diretamente ligada ao ensino de piano em grupo para crianças. E o piano complementar é uma disciplina que eu trabalho no bacharelado, que é um piano complementar que é para cantores, né, um instrumento voltado para o cantor. Esses interesses, né, por esses processos de ensino e aprendizagem, né, nessa área, estão ligados diretamente com as 3 disciplinas que eu atuo, que é o piano complementar, que é o ensino de piano em grupo no curso de musicalização infantil, e a metodologia do ensino do instrumento, que no bacharelado e na licenciatura. Em relação a esses processos do piano como instrumento musicalizador, eu gostaria de falar de um processo de estudo para elaboração e publicação de 2 livros didáticos em parceria com a Gislene, né, que nós fizemos o Piano 1 em 2001 e o Piano 2 em 2009. E outro trabalho de pesquisa em relação a esses processos, né, para o ensino em grupo, aconteceu no centro de pesquisa aqui da escola, em 2005, né, um trabalho que eu desenvolvi, que era intitulado Ensino de Piano em Grupo, uma abordagem através do repertório. Isso está nos anais da FEVALE de Diamantina, em 2005. Em relação ao piano complementar, o estudo que eu fiz e as pesquisas que eu desenvolvi nesse sentido é a minha dissertação de mestrado, né, que é um trabalho que está diretamente relacionado à disciplina, porque foi uma pesquisação que eu fiz com 5 cantores, né, alunos, né, na época que eu estava fazendo o mestrado. E o trabalho está muito diretamente ligado a estratégias pedagógicas e aos processos de abordagem da partitura. Então, dentro disso tudo, né, voltando agora o olhar para a metodologia do ensino do instrumento, o meu interesse maior tem sido em relação aos processos de iniciação à leitura musical, independente da faixa etária, se crianças, jovens ou adultos, mas é esse primeiro contato da pessoa com o piano, esse primeiro contato da pessoa com a partitura de piano. Então, até hoje tem sido esse o meu interesse. Agora eu estou abrindo os olhos e tentando focalizar outras áreas, né, digamos assim, outros universos, mas até então tem sido a pedagogia do ensino do instrumento. Bom, processo de ensino de aprendizagem de violão, na verdade, estou dando continuidade a minha ideia é dar continuidade à minha pesquisa de mestrado, que foi a identificação das práticas informais de ensino musical. Na verdade, como eu venho
A minha formação vem da música popular, depois eu entrei na escola de música e fiz toda a trajetória de bacharelado em violão, depois especialização, mestrado, agora eu entrei no doutorado. Então, na época do mestrado, a ideia foi como essa aprendizagem inicial, no caso mais específico do violão, como isso pode ser utilizado dentro da escola como uma ferramenta para enriquecer, né, e ser adicionadas às metodologias atuais de ensino musical, para que esse ensino seja aprimorado e seja mais, tenha como se diz, seja uma coisa mais prática e seja uma coisa mais prazerosa. A ideia é essa. Então, eu vou dar sequência a essa pesquisa no doutorado que eu estou fazendo e, na verdade, eu identifiquei essas práticas no mestrado e agora a ideia é aplicar isso na escola. Então, a ideia, eu estou planejando ainda como que eu vou aplicar isso. Pode ser aqui na escola, ou pode ser alguma escola básica, ou alguma escola particular também, que tenha aulas de música. Aí ainda vou decidir ainda. E dentro dessa área também eu tenho interesse na pesquisa sobre música popular, que é o qual eu pratico já há bastante tempo, né? A pesquisa da música popular, da história da música popular. Tenho a matéria de tópicos em música popular que eu leciono à noite. E tem, junto com isso, tem uma optativa na licenciatura da manhã, que é tipo um projeto em piloto dessas práticas informais. Então, a ideia ainda está, né, meio embrionária, mas a tendência é que isso cresça. Mas é isso. A minha área de interesse tem a ver com a sociologia da educação musical, que é muito diferente, por exemplo, do que quando o Marcelo traz um olhar da psicologia, né, que é um olhar mais focado em outros aspectos, não que não possa ser dialogar, mas o referencial teórico sempre puxa mais para coisas específicas. Então, desde meu mestrado e o doutorado, eu fiz pensando em contextos da escola, mas não necessariamente a escola curricular. No mestrado foi sala de aula, aula de música, e no doutorado foi escola aberta, quer dizer, né? E o meu foco mesmo são os processos de ensino-aprendizagem dos jovens. Então, assim, eu não tenho, eu já trabalhei com crianças e tal, mas eu tenho interesse em entender o que é a música para essa juventude. A gente sabe que ela é importante, mas o que ela é importante, de que forma ela é importante, onde que ela é importante, como que eles aprendem música, como que eles se relacionam com música. Então, eu tenho muito interesse por outros processos de ensino-aprendizagem que não os formais, né? Então, os processos auto-organizativos, os processos com a mídia. Então, tudo isso que envolve juventude e música me interessa, sob uma perspectiva mais sociológica do que, provavelmente, entender como que é o desenvolvimento musical, mas por que eles aprendem e como eles aprendem música. Tá? O meu forte interesse nasceu muito antes da minha tese de doutorado, mas ele se concentra muito no trabalho que eu fiz. E ele não tem aplicabilidade, ao contrário da maior parte dos projetos aqui, aplicabilidade prática nenhuma, não, ao menos não imediata. Então, é um tipo de trabalho de pesquisa mais reflexivo, filosófico, né, no sentido amplo, por assim dizer, do que um trabalho de pesquisa que tem uma aplicabilidade prática, processo de ensino, de aprendizagem, da compreensão do contexto social da música, etc. O meu doutorado foi em literatura comparada. E nesse trabalho de literatura comparada, eu mexi com o barroco, estudando comparativamente a literatura e a música do período barroco, final do século XVII, princípio do século XVIII. E, nesse trabalho, eu deparei, não é, com uma proximidade muito grande entre a música e as linguagens não verbais, né, em sua expressão artística, a música e a literatura. Né. E, por isso mesmo, eu tive que observar mais atentamente uma dimensão linguística na música. Então, o meu principal foco de interesse é esse, a dimensão linguística da música, né, seja em sua forma de expressão linguística, seja na linguagem tratada como manifestação artística, ou seja na linguagem observada como um fenômeno de comunicação. Então, basicamente isso.
Esse meu, assim, eu acho que ele está muito ligado a uma coisa do meu interesse com a música também, sabe, o interesse pessoal, né? Assim, sabe, o que me despertou sempre, sabe, interesse quando eu tinha contato com a música. Então, uma coisa que sempre, né, assim, foi bastante presente é essa coisa do estranho que está ali, né? O estranho seria, não sabe, você usar elementos, por exemplo, elementos que pela estranheza tem uma força expressiva, sabe, interessante, né? Então, assim, sabe, eu tenho um trabalho, por exemplo, um duo de música para criança há 20 anos, mais ou menos, e a gente faz espetáculos cênicos, né? E na nossa linguagem tem muito disso, tem muito da gente usar elementos que não são muito comuns. A gente buscar, por exemplo, timbres diferentes, ou então formas de fazer uma movimentação cênica que não seja usual, né? Alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho bastante interesse em pesquisar isso e como que isso acontece na música, sabe? Assim, como que a pesquisa de timbres, por exemplo, sabe, é uma coisa interessante que eu acho que tem uma aplicabilidade também na educação musical, tem uma relação com isso, né? Mas essa coisa de você pesquisar timbres diferentes, você reutilizar, transformar o uso de instrumentos, eu acho que sabe, é uma coisa que me interessa, né? E que no Roda Peão, né, assim, sabe, esse duo que a gente busca bastante isso, e no meu trabalho de aula também, sabe, na flauta doce, por exemplo, como a gente utilizar a flauta doce também de uma forma diferente e atualizando ela como instrumento, né? E na educação a gente usar isso dessa forma também, né? Assim, a gente usar esses elementos. Outra coisa que tem ali, né, que é o mínimo, essa coisa do mínimo também é um outro aspecto na música que sempre me interessou, você fazer uma coisa expressiva musicalmente com o mínimo de recursos possível. Então, isso é uma coisa que eu acho que também tem muito a ver com a educação musical também, a clareza, por exemplo, dos elementos que você está usando, sabe? Isso aí eu acho que é uma coisa que o educador musical tem sempre que estar pensando e tem sempre que estar buscando materiais desse tipo, né? É isso, né? E tem essa coisa do repertório multicultural também, que está relacionado com isso tudo, né? Assim, você buscar, sabe, se você busca uma diversidade também, assim, né? Assim, de músicas diferentes, né? Aí você vai encontrar nisso aí formas diferentes de expressão musical e de como trabalhar o som. Então, assim, se você abre um leque maior nisso aí, sabe? Eu acho que isso é muito importante também na educação musical, né? A coisa de você abrir esse leque cada vez mais para fugir um pouquinho, aliás, fugir bastante de uma padronização que a gente vive, né? Culturalmente, né? Bastante forte. Bom, a minha ideia surgiu muito recentemente, a partir de uma constatação assim que muitos músicos, né, fazem o doutorado, o mestrado na história, porque aqui, por um motivo às vezes muito prático, que em Belo Horizonte não tinha ainda doutorado em música, né? Então as pessoas os músicos faziam muito doutorado, fazem ainda na educação e na história. É lógico que não é só pelo fato de não ter doutorado em música, né? Mas isso é bastante, agora já tem, né? Bom, outra coisa é porque eu dei aula de história da música a vida inteira e cheguei na história da música pela performance, como todos os professores de história da música que eu conheço, todos a gente aprende história da música, mas a primeira motivação da gente sempre foi a performance. Então, fiquei pensando o seguinte, até que ponto, como que a gente poderia unir a história da música dentro da historiografia atual, porque eu percebo assim que quando o Fábio, que vai entrar para o nosso grupo,
é uma dessas pessoas que me motivou a pensar nisso. Ele fez o doutorado dele na história. E ele é músico, é claro, né? Então, eu fico pensando assim, quando eu tive a oportunidade também de ficar em bancas de doutorado, de mestrado na história, mas sempre na banca de músicos, que a minha função era olhar a parte de música do que eles escreveram, porque a banca de história lá não teria condição de fazer isso, porque eles não são músicos. Aí eu me deparei com isso. Historiadores que não são músicos e músicos que não são historiadores. E pensei como que essa troca pode ser enriquecedora, né, para as duas partes. E até que ponto que a gente poderia lucrar nas aulas de história da música, na medida em que a gente conhecesse melhor essas abordagens mais modernas, mais atualizadas da história. Bem, na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Faculdade de Educação, na Universidade Federal, eu investiguei sobre o ensino de música nas escolas municipais de Belo Horizonte. Então, apliquei questionário em todas as escolas, tive um retorno até razoável, de 60% de retorno, e investiguei várias coisas, né, dentre elas, quem dava aula de música, e isso há 8 anos atrás, a gente imagina, né, quase 10 anos, que muita coisa mudou, né? Então, quer dizer, os dados estão disponíveis na biblioteca, mas o que me interessa hoje é aprofundar um pouco mais sobre esse professor de música, né? Não sei o que exatamente que eu vou investigar no meu doutorado, que eu estou ainda me preparando, não estou nele ainda, mas a minha área de interesse é essa, a formação do professor de música, provavelmente o currículo, né? Visto que aqui na escola eu participei de, assim, eu acho que desde 2003, todas as mudanças curriculares eu estive, né, nas comissões de mudança. Então, uma área que me interessa, a questão curricular, na formação de professores. Então, devo ir para essa área. Tá bom? Bom, como eu já tinha mencionado, ao apresentar a linha, eu estou envolvida com um projeto de pesquisa que está em andamento, junto com a professora Helena, e o foco das minhas análises ele está sempre voltado para a questão curricular, né? Seja a política curricular ou o currículo propriamente em ação, ali, o propriamente dito, aquele que acontece nas escolas de educação básica. Ao vir para a música, né, a questão da música ela aparece para mim como uma incógnita, porque eu como originalmente vinda da educação, da pedagogia, eu sei que a música está na escola, é o que a gente sempre fala, que, né, a música está lá, mas ou como entretenimento ou como recurso didático. E aí, com a implementação da lei, que tornou o conteúdo música obrigatório, o movimento meu tem sido de criar um outro projeto, que será a minha tese de doutorado, para mostrar como é que esse conteúdo musical ele vai ser tratado nas escolas. Tá? É um pouco a regulação social do conhecimento, porque a gente tem a questão do prestígio na escola para determinados conhecimentos, né, que a gente já sabe quais são. Eles têm uma carga horária maior, eles têm uma visibilidade maior dentro do currículo, e eu quero investigar a questão especificamente de como a música vai aparecer nesses currículos escolares. Bem, então, só para vocês saberem o que a gente tem de pesquisa hoje, são esses 2 projetos, que é o Saberes, Conhecimentos Práticos e Metodologias do Ensino de Música para Jovens em Espaços Formais e Não Formais, uma análise da produção acadêmica brasileira de educação musical, que é meu e da Vanessa, que a gente orienta, e temos 2 bolsistas. Tá? Tem o trabalho da Gláucia, que já encerrou, né, Gláucia? Que é o projeto Suzuki, o folclore brasileiro no ensino dos instrumentos de cordas, que é o projeto da Gláucia e do professor Valdir Claudino, e tinha um bolsista também, de iniciação científica. Tá? Então,
na verdade, são projetos que a gente colocou no grupo, né, um em andamento e um concluído, que provavelmente vai dar frutos para próximos projetos. Dentro de ensino, que são esses 3 pilares que a gente pensa também da contribuição importante do nosso grupo, que é unir pesquisa com ensino, porque as nossas pesquisas vêm muito do ensino, né, do que a gente faz aqui. Não, a gente não inventa pesquisa, a gente faz pesquisa a partir de coisas que a gente pensa a partir de uma prática, muitas vezes. Né? Então, dentro do ensino, a gente tem hoje o projeto do PIBID, da CAPES, que eu e a Vanessa também participamos como orientadoras. São 4 projetos de educação musical em 4 escolas diferentes. Nós temos 20 bolsistas. 10 comigo, 10 com a Vanessa, né? Atuando em séries iniciais e ensino médio, do ensino fundamental e ensino médio. Então, o PIBID também já está gerando projetos futuros, né? Ou seja, já tenho 2 alunos que vão fazer o TCC deles sobre os resultados do PIBID, de uma pesquisação. Eu conversando com os meus colegas, eu pensei que a gente poderia propor inicialmente um projeto, né, que unisse a todos nós, o que é uma dificuldade muito grande, para vocês verem que é a multiplicidade de interesses e conhecimentos, né? Embora todos nós sejamos educadores, né, porque ensinamos, então somos educadores, mas não somos da área de educação musical, todos. Então, tem interesses muito específicos. Então, foi um projeto de extensão que eu propus para o ProExt, que foi avaliado na primeira etapa, muito bem avaliado, e que a gente está esperando o resultado para uma segunda etapa. E esse projeto é um projeto que inclui a todos nós. Que projeto é esse? É um projeto que também atende às demandas, que a gente tem falado muito sobre a capacitação de professores para atuar com música nas escolas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do projeto, eu vou passar rapidamente, mas saibam que, se esse projeto rolar, nós vamos ter 10 bolsas para bolsistas também aqui que estiverem interessados em atuar com a gente. Tá? Bom, então, ali, só para a gente ter uma ideia, o grupo de pesquisa lá em cima, né, as 3 linhas, e essas 3 linhas vão estar dentro desse grande projeto, que é Música na Educação de Jovens e Adultos, uma ação para a formação de professores e alunos das escolas estaduais de Belo Horizonte. Então, eu sou a coordenadora, mas todo o grupo aqui vai trabalhar nesse projeto. Tá? Bom, ele pretende contribuir, então, para a implementação da lei, né, que ela determina, então, que a música seja um conteúdo obrigatório. Então, o que ele propõe? A realização de cursos de formação continuada em música aos professores especialistas e ou generalistas das escolas estaduais de Belo Horizonte, e concertos didáticos aos alunos pertencentes aos segmentos anos finais do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Tá? Então, nós pensamos aí, nós temos música, formação de professores generalistas, anos finais do ensino fundamental, médio e EJA, e concertos didáticos. Bom, o que o grupo vai participar, então? Ele vai elaborar as atividades musicais, os concertos didáticos, nos quais eles atuarão também como músicos e professores de música. Então, todo mundo aqui vai ter uma participação ou tocando ou ensinando professores. Tá? O outro é a avaliação das ações através da análise dos dados coletados via questionário. A gente vai fazer todo um trabalho de extensão, mas com um forte imbricamento com a pesquisa. Ou seja, a gente quer saber o que esses professores aprenderam, o que eles sabem, o que eles ensinaram, o que os alunos aprenderam também quando vêm assistir os concertos didáticos. Tá? Produção de artigos acadêmicos para a área de educação musical e áreas afins, e inclusão do projeto em suas atividades de ensino através da orientação de bolsistas, dos alunos do curso de graduação em música, que são vocês. E também essa experiência vai ajudar muito a nós entendermos melhor o nosso estágio em música, que é obrigatório a todos vocês. Né? Bem, não vou falar aqui desse monte de coisa que vai contribuir esse projeto, que quem tem que vender esse peixe já vendi para as pessoas lá do ProExt, eles vão ter que saber se eles querem ou não. Né? Nós sabemos que ele é importante para caramba e que ele vai ajudar muito a gente a contribuir para essa discussão aí da implementação da lei. Tá? Então, o objetivo eu já falei. E os específicos, então, nós vamos realizar 4 encontros de formação em música sobre temas e conteúdos musicais relacionados com o tema do concerto didático a ser assistido pelos alunos. Ou seja, os professores que vão participar dessa pesquisa, que a gente vai mandar para todas as escolas que têm ensino médio, fundamental e EJA, fundamental anos finais, né, que são jovens, que é uma parcela da população que a gente sabe que ninguém sabe o que fazer com ela quando se fala de música, né, na escola. A gente ensina música até o quarto ano. A partir daqui, não quero mais saber. Né? Então, é muito importante que a gente pense nessa parcela também. Né? O que é a música, já que ela tem que estar na educação básica, de que forma? Será que é a mesma maneira que a gente ensina lá para a educação infantil? Ou será que tem outros objetivos? Né?
Então, a gente vai preparar, nesses encontros de formação com os professores, a gente vai prepará-los para eles voltarem para suas escolas e prepararem, instrumentalizar esses alunos para voltarem aqui para virem, na verdade, que eles não vieram, não para voltar, né? Eles virem até aqui, assistir o concerto didático que a gente preparou também em função do que o professor levou para eles. Então, eles vêm ouvir o concerto didático, não vai acontecer o que aconteceu com o Memari, por exemplo, que levou pedrada, levou vaia, porque eles vão saber o que eles vêm fazer aqui. Então, não é o problema, não é o Memari nem o Nazaré, não. O problema é saber o que eu quero com isso, o que isso significa. Se eu não estou instrumentalizado, eu posso ir no Museu do Louvre e não achar nada interessante. Né? Então, é um pouco isso a ideia. Nós vamos explorar materiais didáticos, formular materiais didáticos para que sejam levados para essas escolas, tá? Para esses professores poderem trabalhar. E nós queremos saber também como que a gente aprende música sem ter aula de música, ou seja, vindo assistir um concerto didático. A gente prepara esses alunos, eles vêm aqui, o que eles aprenderam de fato? Foi só uma informação, foi um entretenimento, ou houve uma aprendizagem? Em que nível? Né? Então, o concerto didático como também parte da formação da educação musical dos alunos. E isso também serve para contribuir, para a gente pensar em propostas metodológicas, né, para esses jovens na escola. Tá? Então, é uma carência muito grande que a gente tem de metodologia pensada para ensino médio, para anos finais. Então, como que se ensina música, que música é essa, enfim. Tá? Toda uma discussão. Então, esse trabalho, esse projeto, ele vai cumprir com um dos objetivos do grupo, que é trabalhar com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, no ensino, com os professores das escolas estaduais que vêm aqui e com os licenciados de graduação, que vão ser nossos bolsistas, e com os próprios professores da Escola de Música da UENG. Com a pesquisa, os licenciandos bolsistas e professores mestres e doutores do nosso grupo. Nós vamos estar fazendo pesquisa a partir desse trabalho. E na extensão, então, que é o que a gente tem que fazer como universidade pública, que é retribuir para a sociedade o dinheiro público que a gente ganha para estar aqui. Tá certo? Então, a gente tem que fazer esse diálogo, sim, a gente tem a obrigação de fazer isso. Tá? E, assim, o que a gente tem hoje como... esse é um futuro, né, que a gente não sabe se vai acontecer, mas, independente da gente ser aprovado no PROEX, o nosso grupo aqui definiu que vai fazer um projeto piloto. Sem dinheiro mesmo, né, Moacir? Se der. Se der. Entendeu? Um projeto piloto pequenininho, porque esse é um projeto maior, né, que precisa de dinheiro, é um projeto que custa... A estimativa dele é R$45 mil. Então, nós não temos nem 1.000, mas não tem problema. A gente vai fazer uma coisa pequenininha, né? Um concerto com um grupo de professores para ver como é que isso se viabiliza. Né? É uma ideia. Mas vamos torcer para que passe. O que a gente fez já no grupo, então? No nosso grupo de pesquisa? Nós fizemos um encontro com a Carla Maffioletti, que acho que muitos de vocês vieram, né? Que é a cantora do soprano do André Rieu. Ela veio aqui conversar, então, com os alunos da licenciatura e os cantores da escola, né? E outros músicos. E a gente tem também, agora, a pretensão de começar a realizar também seminários temáticos. E a gente tem algumas ideias do grupo aqui, né, proposta pelo grupo, de coisas interessantes que a gente acha que seria bacana trazer para a discussão aqui na escola. Uma delas seria essa discussão da música contemporânea na educação musical. Tá? Então, como que isso entra, de que forma pode entrar, como que a gente trabalha com isso, como que som é esse, enfim. O outro é a dimensão linguística da música, seus elementos fundamentais, significação. É claro que eu não sei o que é isso, foi o Moacir que inventou, não é? E eu não sei, eu vou aprender com ele, mas, enfim, é uma coisa complicada, mas é possível, não é? Moacir, quer falar? Tá. Tem um interesse aí sobre as inteligências musicais, a inteligência musical, as outras inteligências de Gardner, né? Quem sabe um seminário, uma palestra sobre isso. A Gislene propôs aqui um encontro, o primeiro encontro de egressos. Então, o que os músicos, o que os licenciandos que saíram aqui da escola e bacharéis estão atuando, onde estão atuando, qual o lugar da escola de música na formação deles para eles estarem hoje atuando nesses campos, né, de profissionais. Também ideia nossa e
da Gislene, né, é fazer um encontro com gestores da educação básica, ou seja, não adianta a gente ficar propondo coisas para a escola e o gestor não entender nada do que está acontecendo. Então, ele tem que entender para que tem música na escola mesmo, né? Muitos deles acham lindo, mas não sabem para quê. Então, a música acaba indo para qualquer lugar, menos para um lugar de prestígio, porque é só lindo, né? Então, eles têm que entender um pouquinho mais por que a música... Como é que é? Útil. É útil, serve para, né, matemática. Vai salvar o mundo, me preocupa. Salva o mundo, essas coisas. E a gente quer fazer também um encontro também, PIB de Música e Artes, para troca de experiências entre os nossos bolsistas também de artes e bolsistas de música de outras universidades também, do PIBID. Aliás, quarta-feira de manhã vai ter uma mesa na sala Juvenal Dias, às 9h, com dois professores, um da Unimontes e uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre as experiências do PIBID Artes, tá? Que é muito interessante, vale a pena vocês assistirem, tá bem? E nós temos também a pretensão e a obrigatoriedade, né, de participarmos, então, de seminários da área de música e de educação, através de palestras, comunicações e também produção de artigos científicos. Quem não sabe, é a chamada para os trabalhos, para a mostra dos trabalhos do encontro da BEM, que vai ser em Pirenópolis, né, perto de Brasília, desse ano. O segundo semestre já está aberta. Então, quem tem interesse em apresentar algum trabalho, algum resumo, algum artigo, comunicação de pesquisa, então, entrar no site da ABEM e lá tem todas as instruções. Esse ano também a gente tem um encontro, o terceiro encontro de licenciaturas, que vai acontecer no Triângulo Mineiro. Não lembro agora se é Uberaba ou se é Uberlândia, tá, gente? Mas é mais para o final do ano. E tem também o nosso seminário de pesquisa e extensão da UENG, né? Que vai acontecer no segundo semestre também. Isso aí. Bom, a gente queria, então, agora abrir para vocês perguntas, sugestões de seminários temáticos que vocês gostariam que a gente pensasse, dúvidas, né, particular para cada professor, enfim. Quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, fique muito à vontade. Olá. Esses projetos que vocês vão fazer, eles são voltados apenas para estudantes aqui da escola? Ou só para estudantes de escolas estaduais mesmo? Envolvem organizações como corporações, bandas, essas coisas ou não? Tu está falando do ProExt? Esse projeto é só para a escola estadual. Mas tem projetos de pesquisa aqui. E, claro, gente, nós só vamos trabalhar com estudantes da universidade, da UENG, né? Já é muito. Você falou da questão das bandas. Se eu fosse assim, um pouquinho mais corajoso e partisse para a área da educação musical, eu acho que nessa questão das bandas, isso é uma suspeita e até uma espécie de ansiedade minha, porque as bandas no interior de Minas Gerais são polos musicalizadores, talvez muito mais importantes do que os próprios conservatórios, né? Tanto em termos da musicalização fundamental, quanto da prática do instrumento. Então, nós temos muitos músicos bons, que são originários das bandas, né? Mas, por exemplo, um trabalho como esse do Fernando, ou um trabalho como esse da Helena, que trabalham com os processos informais de educação, não é? Quer dizer, uma linha, um foco de interesse como o dos dois, não é? Poderia contemplar um projeto individual de um estudante, um projeto de iniciação científica, que poderia concorrer a uma bolsa, ou eventualmente ganhar uma bolsa de fomento, para ser desenvolvido durante, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Percebe? Mas esse projeto se você tem interesse, por exemplo, em desenvolver um projeto como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o professor, não é? Que tenha um foco de interesse semelhante ao seu, para você, junto com ele, começar a desenvolver um projeto, levar ele a julgamento, para captar recursos para ele ser executado ou não. Entende? E só para complementar a sua resposta, que a área da etnomusicologia também dialoga com esse espaço extraescolar, né, que a gente fica brincando com formal, informal, escolar e extraescolar. A banda é um espaço formal
porém extraescolar, né? E eu, sem querer, no meu projeto de mestrado, que eu acabei não falando nele aqui, mas acabei olhando, tendo um olhar diferente, por exemplo, o espaço das bandas, né? É só para colocar que isso, sim, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar com espaços extraescolares e informais também. Tá? Bom, então, a gente pode encerrar, e eu queria, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos vocês, né, que, sem dúvida, nos deram vontade de pensar e apresentar essa mesa. Mas eu queria mesmo dizer da minha felicidade da gente estar com esse grupo tão grande, tão bacana e tão qualificado para pensar a pesquisa na Escola de Música da UENG. Então, isso realmente não é uma coisa que possa ser passada em branco, eu queria registrar, então, aqui, que realmente não imaginei que fosse ser tão bacana, e a participação integral de todos vocês, né? Então, gostaria de agradecer. Foi um espaço extremamente importante, porque nós, ao apresentarmos isso e ter que nos colocamos uma data para isso, a gente amadureceu, né, as ideias que estavam sendo discutidas e não estavam sendo sistematizadas no grupo. Então, acho que é um primeiro passo, e um primeiro passo que, a partir de agora, a gente, com certeza, vai amadurecer e vai começar a aparecer mesmo a pesquisa aqui. E saibam que vocês estão muito importantes para que isso aconteça. Então, quando a gente lançar edital, divulgar, prestem atenção, vejam bem o que se trata, se vocês se interessam ou não, porque é uma formação que só a universidade dá para a gente, né? Essa formação científica, do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, é uma oportunidade ímpar, né, que a gente tem, que não tem dentro de sala de aula. Então, é importante que a gente se forme em várias instâncias do conhecimento, e essa é uma delas. Tá? Muito obrigada.